will take the fall. Let's go! Ladies first. What?
O que acontece quando você pega um dos diretores de ação mais estilosos da história do cinema de Hong Kong, entrega a ele sua primeira produção em Hollywood, dá a ele Jean-Claude Van Damme, no auge absoluto de sua popularidade, e o deixa solto nas ruas quentes de Nova Orleans? A resposta, meus amigos, é Alvo Difícil. Um filme de ação de 1993 que permanece como uma das estreias de Hollywood mais visualmente explosivas, gloriosamente exageradas e genuinamente fascinantes já vistas nas telas. Hoje, vamos mergulhar fundo neste filme, a história por trás dele, o que ele acerta, o que ele erra e por que, mais de 30 anos depois, ele ainda merece ser discutido. Para entender Alvo Difícil, você primeiro precisa entender o momento em que foi feito. O início dos anos 90 foi uma era de ouro para o filme de ação em Hollywood. Os estúdios estavam produzindo filmes grandiosos, musculosos e descaradamente barulhentos, construídos em torno de atores carismáticos e com grande presença física. Jean-Claude Van Damme já havia se estabelecido como uma força legítima nas bilheterias, com filmes como O Grande Dragão Branco, Kickboxer e Soldado Universal. Ele estava no auge de sua carreira. Mas a verdadeira história por trás de Alvo Difícil não é apenas sobre Van Damme, é sobre o homem contratado para dirigi-lo. John Woo passou a década anterior se tornando indiscutivelmente o cineasta de ação mais celebrado do planeta por meio de seu trabalho em Hong Kong. Filmes como Um Amanhã Melhor, O Assassino e Fervura Máxima lhe renderam um público fiel no Ocidente e uma reputação por criar sequências de ação de uma beleza quase balética. Seu estilo era imediatamente reconhecível: câmera lenta, pistoleiros empunhando duas armas, pombas brancas voando em meio ao caos, um profundo romantismo operístico entrelaçado até mesmo nas cenas mais explosivas. Hollywood bateu à sua porta e Alvo Difícil se tornou o veículo para sua estreia americana. A produção não foi isenta de complicações. Woo entrou em conflito com o estúdio sobre o nível de violência do filme. A MPAA classificou a versão original como NC-17, o que foi um desastre comercial para um lançamento de ação convencional. Foi necessário um corte significativo para adequar o filme à classificação indicativa R. E segundo o próprio Woo, a versão que chegou aos cinemas não era exatamente o filme que ele havia imaginado. Essa tensão nos bastidores é algo que vale a pena ter em mente ao assistir ao filme, pois é quase possível senti-la em certas sequências. Momentos de puro e desenfreado gênio de Woo, que parecem lutar contra uma estrutura hollywoodiana mais convencional. A história em si é enxuta e funcional, talvez mais funcional do que inspirada. Van Damme interpreta Chance Boudreaux, um marinheiro mercante cajun à deriva que se encontra em Nova Orleans sem trabalho ou rumo. Ele encontra uma jovem chamada Natasha Binder, interpretada por Yancy Butler, que chegou à cidade em busca de seu pai, um veterano sem teto desaparecido. Enquanto Chance a ajuda na busca, eles descobrem algo profundamente sinistro: uma operação secreta comandada por um vilão implacável chamado Emile Fouchon, interpretado com elegância gélida por Lance Henriksen, e seu parceiro mercenário, Pick Van Cleef, interpretado por Arnold Vosloo. Fouchon dirige um clube de caça, mas o que seus clientes ricos caçam não são animais. Eles pagam somas enormes de dinheiro para caçar veteranos sem teto como presas humanas, rastreando-os pelas ruas e armazéns da cidade por esporte. O conceito é emprestado do conto clássico de Richard Connell, The Most Dangerous Game, que serviu de base para dezenas de filmes ao longo das décadas. Alvo Difícil não pretende oferecer nenhuma grande reinvenção dessa premissa. Ele a usa como um trampolim, um motor moral para fazer a ação acontecer e dar a Chance um motivo para ir à guerra. Uma vez que a mecânica da trama se encaixa, o filme essencialmente se torna uma contagem regressiva para Van Damme
desencadear uma carnificina absoluta sobre os vilões. E nesse aspecto ele cumpre com um tremendo entusiasmo. Vamos falar sobre Van Damme, porque sua atuação aqui é genuinamente uma das mais charmosas e subestimadas de sua carreira. Ele interpreta Chance Boudreaux como uma figura quieta e lacônica, um homem de poucas palavras, mas de extraordinária capacidade. Há um calor no personagem que Van Damme transmite através de sua presença física, em vez de diálogos, e seu sotaque cajun, embora certamente teatral, adiciona um sabor distinto ao papel que diferencia o personagem de suas personas habituais na tela. Fisicamente, Van Damme está em uma forma extraordinária neste filme, e a câmera de Woo claramente o adora. Há momentos, um chute giratório em câmera lenta, uma sequência em que ele derruba uma cascavel no ar com o punho nu, seus chutes giratórios executados com uma precisão quase sobrenatural, em que você se lembra exatamente por que esse homem foi uma grande estrela. Woo trata a fisicalidade de Van Damme, as lutas corpo a corpo, as sequências de perseguição de moto e o confronto climático no armazém são todos construídos em torno da exibição de Van Damme em sua forma mais letal e acrobática. E embora o personagem de Chance Boudreaux não seja uma figura profundamente desenvolvida, não assista a este filme em busca de profundidade psicológica. Van Damme o torna cativante e fácil de assistir a cada minuto em que está em cena. Se Van Damme é o coração do filme, Lance Henriksen é a sua espinha dorsal. Sua interpretação de Emile Fauchon é uma das grandes performances de vilão subestimadas do cinema de ação dos anos 90. Henriksen interpreta Fauchon não como um louco delirante e teatral, mas como algo muito mais perturbador. Um homem de gosto refinado e total vazio moral. Ele fala baixo, ele se veste bem, ele é educado a ponto de ser frio. E por baixo dessa civilidade, há um desprezo absoluto pela vida humana que Henriksen comunica, com os menores gestos e o sorriso mais perigoso. Há uma cena no início do filme em que Fauchon executa um cliente que não conseguiu matar sua presa de forma limpa. A maneira como Henriksen interpreta as falas nessa cena, comedida, quase arrependida, totalmente impiedosa, estabelece o personagem como genuinamente ameaçador de uma forma que muitos vilões de filmes de ação simplesmente não conseguem. Ele é o raro antagonista que parece uma ameaça real em vez de um obstáculo narrativo, e suas cenas têm uma tensão que eleva todo o filme. Arnold Vosloo, como seu parceiro Van Cleef, traz uma energia diferente, mais ameaça física, mais volatilidade, e os dois funcionam bem juntos como uma dupla complementar de predadores. O elenco de apoio de caçadores contratados e associados corruptos é funcional, ainda que não particularmente memorável, mas o filme é sábio o suficiente para manter o foco em Henriksen como a principal fonte de perigo e terror. É aqui que Alvo Difícil se torna genuinamente fascinante como filme para analisar, porque a marca de John Woo está absolutamente em toda parte, e ainda assim, o filme também mostra o atrito entre sua visão e o sistema de Hollywood no qual ele estava entrando pela primeira vez. As sequências de ação, mesmo em sua versão editada, são extraordinárias. Woo encena tiroteios com uma precisão coreográfica inédita para o público americano no cinema convencional até então. A sequência climática no armazém é uma aula magistral de caos controlado, múltiplos combatentes, geografia complexa, riscos crescentes, tudo emendado com ritmo e dinamismo que culminam em um desfecho genuinamente satisfatório. A câmera lenta é utilizada não apenas como efeito estilístico, mas para enfatizar as consequências, para que o público sinta o peso de cada golpe, cada tiro, cada momento de violência. As pombas brancas, o motivo característico de Woo, fazem sua aparição esperada. Há um belo absurdo na maneira como elas se materializam em momentos de confronto,
símbolos de uma paz frágil sendo destruída pela violência inevitável. Se você nunca viu um filme de Woo antes, pode achá-las intrigantes. Se você é fã, as reconhecerá como uma espécie de pontuação visual, um lembrete de que mesmo em meio à carnificina, algo puro está se perdendo. O cenário de Nova Orleans é usado de forma eficaz. A arquitetura singular da cidade, seus armazéns, seus pântanos, suas ruas extensas, confere à ação um senso de lugar que a distingue dos cenários urbanos genéricos de muitos filmes contemporâneos. Há uma sequência de Mardi Gras que captura lindamente a energia caótica da cidade, e o terço final do filme faz um uso particularmente forte dos ambientes industriais à beira-mar. O que Woo não consegue superar completamente, no entanto, é o roteiro. O roteiro, creditado a Chuck Pfarrer, é competente, mas convencional. Os diálogos raramente são memoráveis. Os personagens secundários são superficiais, e a subtrama romântica entre Chance e Natasha é, na melhor das hipóteses, superficial. Woo é um diretor que, em seus melhores momentos, investe seus filmes de gênero com um peso emocional genuíno. Os relacionamentos em O Assassino e Fervura Máxima parecem reais e genuínos. Aqui, as conexões humanas são muito pouco desenvolvidas para gerar o mesmo sentimento. A ação é espetacular, mas os momentos tranquilos não têm o mesmo impacto. Seria fácil descartar Alvo Difícil como puro entretenimento pipoca, e certamente funciona nesse nível sem qualquer dificuldade. Mas há um subtexto social subjacente que vale a pena reconhecer. A escolha das vítimas pelos vilões, veteranos sem teto, homens que serviram ao seu país e foram abandonados por ele, sobrevivendo à margem de uma sociedade que os esqueceu, confere ao filme uma tênue, porém genuína indignação moral. O próprio Chance é um andarilho, um homem à margem do sistema, e sua decisão de se levantar e lutar em nome daqueles que os poderosos consideram descartáveis carrega uma sutil ressonância temática. Este não é um filme que se alonga em sua mensagem ou se detém em lições de moral, mas a escolha de fazer dos veteranos as vítimas, de fundamentar a trama em um comentário sobre como os Estados Unidos tratam seus cidadãos mais vulneráveis, foi deliberada e confere à história peso moral suficiente para elevá-la acima do puro escapismo. Alvo Difícil foi um sucesso comercial moderado em seu lançamento em agosto de 1993. Arrecadou cerca de 32 milhões de dólares nos Estados Unidos, contra um orçamento de produção de aproximadamente 15 milhões, tornando-se um resultado lucrativo, ainda que não um grande sucesso de bilheteria, para a Universal Pictures. As críticas na época foram mistas. Os críticos reconheceram o talento visual de Woo, mas acharam a história fraca, enquanto os fãs de ação, em sua maioria, o abraçaram como exatamente o que prometia ser. Nos anos seguintes, o filme cresceu consideravelmente em reputação, particularmente entre os cinéfilos interessados na obra de John Woo. Agora, é amplamente reconhecido como um documento significativo de um grande cineasta navegando por um novo sistema, imperfeito, comprometido em alguns pontos, e ainda assim, inegavelmente, a obra de um artista genuíno. Para os fãs de Van Damme, continua sendo um de seus filmes definitivos, aquele que talvez melhor o capture na interseção entre pura fisicalidade e carisma na tela. Woo continuaria a fazer Broken Arrow e Face/Off em Hollywood, filmes que lhe deram mais liberdade criativa e são, segundo a maioria das opiniões, expressões mais completas de sua visão no contexto americano. Mas Alvo Difícil foi a porta que se abriu, e continua sendo um filme genuinamente divertido e historicamente interessante que merece mais respeito do que às vezes recebe. Existem muitas diretoras que permanecem desconhecidas nos bastidores do cinema de baixo orçamento, tanto de gênero quanto de exploração.
Os cinéfilos que gostaram da comédia de terror adolescente Body Chemistry, 1990, de Christine Peterson, ficarão de olho em A Dura Verdade, um thriller de ação estrelado por Eric Roberts, Lysette Anthony e Michael Rooker, de Henry, Retrato de um Assassino em Série, 1990. Há poucas surpresas nesta obra previsível, mas ela é conduzida com muita energia. A história é um drama complexo e cheio de reviravoltas envolvendo 3 personagens. Mance, Rooker, é um policial violento que é seduzido por sua amante Lisa, Anthony, secretária de um político corrupto, e acaba se envolvendo em um crime perfeito. Mance então busca a ajuda do mestre ladrão, Chandler Cesar Roberts, um médico respeitável durante o dia. Cada personagem tem uma vida secreta e ligações obscuras com o submundo do crime, ligações que eventualmente criam complicações difíceis. Pior ainda, o desejo por dinheiro e sexo embaralha todas as alianças, enquanto Lisa se equilibra entre seus 2 cúmplices. Pansy, Marianne Jean-Baptiste, é uma mulher ativa e agressivamente infeliz. Ela acorda todos os dias gritando, ansiosa e pronta para descarregar suas queixas em todos ao seu redor. Seu marido, David Weber, seu filho de 22 anos que ainda mora com eles, Twain Barrett, mas também qualquer pessoa que esteja por perto. Nós a vemos sendo grosseira com pessoas em supermercados, pessoas em estacionamentos, um funcionário de uma loja de móveis, um casal em um momento de intimidade na tal loja de móveis, e outros. Sua irmã alegre, Chantelle Michelle Austin, é cabeleireira solteira e tem 2 filhas adultas. Há anos que Chantelle tenta ajudar Pansy a superar a raiva e a depressão, o que tem se mostrado uma tarefa cada vez mais difícil. Onde se encaixa Alvo Difícil na avaliação final? Não é um filme perfeito. O roteiro é funcional em vez de inspirado, os elementos românticos são pouco desenvolvidos e, em alguns momentos, é possível sentir o compromisso entre os instintos de Woo e as exigências do estúdio. Mas também é um filme que entrega exatamente o que promete com tremenda habilidade e energia. Ainda é uma cena perturbadora e visceral que prepara o espectador para um filme de ação emocionante e repleto de violência. Infelizmente, não é bem o caso, porque depois dessa ótima abertura, o filme fica um pouco mais monótono e se concentra mais no triângulo amoroso entre Rooker, Roberts e Anthony, enquanto planejam um assalto ao chefe de Lisa, Anthony. Há algumas cenas de sexo quase explícitas, o que nos dá bastante nudez, o que é sempre um ponto positivo, mas também temos um tiroteio e algumas perseguições. Nada chega aos pés da cena de abertura, mas os personagens são pelo menos interessantes, já que nenhum deles é uma pessoa boa. Todos só pensam em si mesmos, e nunca temos certeza em quem confiar. Eric Roberts quase rouba a cena, já que não interpreta um vilão propriamente dito, mas sim um personagem um pouco mais complexo, cujos planos nunca sabemos. Rooker está perfeito no papel de Jonah, o policial ranzinza e cínico que busca ganhar dinheiro e se livrar de tudo. A personagem de Lysette Anthony, Lisa, basicamente dorme com todo mundo e não é confiável. O ritmo é realmente lento em alguns momentos, e há cenas de amor demais que acabam ficando constrangedoras depois de um tempo. Será que não dá para acelerar as coisas e começar a explodir alguma coisa, por favor? A trilha sonora, com saxofone sensual e trompete abafado, ajuda a criar a atmosfera sórdida e sexy do filme, o que funciona bem. A Dura Verdade termina da única maneira possível para os personagens. Todos recebem o que merecem, mas talvez não o que desejavam. As atuações são em geral sólidas, com Roberts especialmente memorável e Rooker e Anthony aparecendo nus com frequência. Devo mencionar também que o filme tem um capitão de polícia que grita e está farto das palhaçadas de Rooker, etc.,
o que nos rende algumas risadas. No geral, a dura verdade tem algumas cenas de ação decentes, especialmente no início, e Eric Roberts melhora qualquer coisa, mas não é particularmente emocionante. E como os personagens não são muito cativantes, é difícil torcer por eles. Ainda assim, é o tipo de filme que raramente vemos hoje em dia, então vale a pena conferir pelo menos uma vez. As sequências de ação são excepcionais. Lance Henriksen oferece uma das melhores performances de vilão dos anos 90. Jean-Claude Van Damme nunca esteve tão bem apresentado como um astro de ação puramente físico. E John Woo, mesmo em uma estreia contida e com algumas limitações, demonstra por que era considerado um dos cineastas mais empolgantes do planeta. Se você ama cinema de ação, ama mesmo, com apreço pela técnica, pela coreografia e pela arte de criar uma sequência que acelera o coração, Alvo Difícil é um filme essencial. É um filme que conquista sua reputação não por pretensão, mas pela execução honesta, entusiasmada e muitas vezes brilhante daquilo que se propôs a fazer. E 30 anos depois, isso conta muito. Esta foi a análise completa de Alvo Difícil, de 1993. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei, inscreva-se para mais análises detalhadas de filmes de ação e deixe um comentário. Qual é o seu filme favorito de John Woo e em que posição Alvo Difícil você o classifica? Até a próxima! O que acontece quando você pega um dos diretores de ação mais estilosos da história do cinema de Hong Kong, entrega a ele sua primeira produção em Hollywood, dá a ele Jean-Claude Van Damme, no auge absoluto de sua popularidade, e o deixa solto nas ruas quentes de Nova Orleans? A resposta, meus amigos, é Alvo Difícil. Um filme de ação de 1993 que permanece como uma das estreias de Hollywood mais visualmente explosivas, gloriosamente exageradas e genuinamente fascinantes já vistas nas telas. Hoje, vamos mergulhar fundo neste filme, a história por trás dele, o que ele acerta, o que ele erra e por que, mais de 30 anos depois, ele ainda merece ser discutido. Para entender Alvo Difícil, você primeiro precisa entender o momento em que foi feito. O início dos anos 90 foi uma era de ouro para o filme de ação em Hollywood. Os estúdios estavam produzindo filmes grandiosos, musculosos e descaradamente barulhentos, construídos em torno de atores carismáticos e com grande presença física. Jean-Claude Van Damme já havia se estabelecido como uma força legítima nas bilheterias, com filmes como O Grande Dragão Branco, Kickboxer e Soldado Universal. Ele estava no auge de sua carreira. Mas a verdadeira história por trás de Alvo Difícil não é apenas sobre Van Damme, é sobre o homem contratado para dirigi-lo. John Woo passou a década anterior se tornando indiscutivelmente o cineasta de ação mais celebrado do planeta por meio de seu trabalho em Hong Kong. Filmes como Um Amanhã Melhor, O Assassino e Fervura Máxima lhe renderam um público fiel no Ocidente e uma reputação por criar sequências de ação de uma beleza quase balética. Seu estilo era imediatamente reconhecível: câmera lenta, pistoleiros empunhando duas armas, pombas brancas voando em meio ao caos, um profundo romantismo operístico entrelaçado até mesmo nas cenas mais explosivas. Hollywood bateu à sua porta e Alvo Difícil se tornou o veículo para sua estreia americana. A produção não foi isenta de complicações. Woo entrou em conflito com o estúdio sobre o nível de violência do filme. A MPAA classificou a versão original como NC-17, o que foi um desastre comercial para um lançamento de ação convencional. Foi necessário um corte significativo para adequar o filme à classificação indicativa R. E segundo o próprio Woo, a versão que chegou aos cinemas não era exatamente o filme que ele havia imaginado. Essa tensão nos bastidores é algo que vale a pena ter em mente ao assistir ao filme, pois é quase possível senti-la em certas sequências.
Momentos de puro e desenfreado gênio de Woo, que parecem lutar contra uma estrutura hollywoodiana mais convencional. A história em si é enxuta e funcional, talvez mais funcional do que inspirada. Van Damme interpreta Chance Boudreaux, um marinheiro mercante cajun à deriva que se encontra em Nova Orleans sem trabalho ou rumo. Ele encontra uma jovem chamada Natasha Binder, interpretada por Yancy Butler, que chegou à cidade em busca de seu pai, um veterano sem teto desaparecido. Enquanto Chance a ajuda na busca, eles descobrem algo profundamente sinistro, uma operação secreta comandada por um vilão implacável chamado Emile Fouchon, interpretado com elegância gélida por Lance Henriksen, e seu parceiro mercenário, Pick Van Cleef, interpretado por Arnold Vosloo. Fouchon dirige um clube de caça, mas o que seus clientes ricos caçam não são animais. Eles pagam somas enormes de dinheiro para caçar veteranos sem teto como presas humanas, rastreando-os pelas ruas e armazéns da cidade por esporte. O conceito é emprestado do conto clássico de Richard Connell, The Most Dangerous Game, que serviu de base para dezenas de filmes ao longo das décadas. Alvo Difícil não pretende oferecer nenhuma grande reinvenção dessa premissa. Ele a usa como um trampolim, um motor moral para fazer a ação acontecer e dar a Chance um motivo para ir à guerra. Uma vez que a mecânica da trama se encaixa, o filme essencialmente se torna uma contagem regressiva para Van Damme desencadear uma carnificina absoluta sobre os vilões, e nesse aspecto ele cumpre com um tremendo entusiasmo. Vamos falar sobre Van Damme, porque sua atuação aqui é genuinamente uma das mais charmosas e subestimadas de sua carreira. Ele interpreta Chance Boudreaux como uma figura quieta e lacônica, um homem de poucas palavras, mas de extraordinária capacidade. Há um calor no personagem que Van Damme transmite através de sua presença física, em vez de diálogos, e seu sotaque cajun, embora certamente teatral, adiciona um sabor distinto ao papel que diferencia o personagem de suas personas habituais na tela. Fisicamente, Van Damme está em uma forma extraordinária neste filme, e a câmera de Woo claramente o adora. Há momentos, um chute giratório em câmera lenta, uma sequência em que ele derruba uma cascavel no ar com o punho nu, seus chutes giratórios executados com uma precisão quase sobrenatural, em que você se lembra exatamente por que esse homem foi uma grande estrela. Woo trata a fisicalidade de Van Damme, as lutas corpo a corpo, as sequências de perseguição de moto e o confronto climático no armazém são todos construídos em torno da exibição de Van Damme em sua forma mais letal e acrobática. E embora o personagem de Chance Boudreaux não seja uma figura profundamente desenvolvida, não assista a este filme em busca de profundidade psicológica. Van Damme o torna cativante e fácil de assistir a cada minuto em que está em cena. Se Van Damme é o coração do filme, Lance Henriksen é a sua espinha dorsal. Sua interpretação de Emile Fouchon é uma das grandes performances de vilão subestimadas do cinema de ação dos anos 90. Henriksen interpreta Fouchon não como um louco delirante e teatral, mas como algo muito mais perturbador. Um homem de gosto refinado e total vazio moral. Ele fala baixo, ele se veste bem, ele é educado a ponto de ser frio. E por baixo dessa civilidade, há um desprezo absoluto pela vida humana que Henriksen comunica, com os menores gestos e o sorriso mais perigoso. Há uma cena no início do filme em que Fouchon executa um cliente que não conseguiu matar sua presa de forma limpa. A maneira como Henriksen interpreta as falas nessa cena, comedida, quase arrependida, totalmente impiedosa, estabelece o personagem como genuinamente ameaçador de uma forma que muitos vilões de filmes de ação simplesmente não conseguem. Ele é o raro antagonista que parece uma ameaça real em vez de um obstáculo narrativo, e suas cenas têm uma tensão que eleva todo o filme.
Arnold Vosloo, como seu parceiro Van Cleef, traz uma energia diferente, mais ameaça física, mais volatilidade, e os dois funcionam bem juntos como uma dupla complementar de predadores. O elenco de apoio de caçadores contratados e associados corruptos é funcional, ainda que não particularmente memorável, mas o filme é sábio o suficiente para manter o foco em Henriksen como a principal fonte de perigo e terror. É aqui que Alvo Difícil se torna genuinamente fascinante como filme para analisar, porque a marca de John Woo está absolutamente em toda parte, e ainda assim, o filme também mostra o atrito entre sua visão e o sistema de Hollywood no qual ele estava entrando pela primeira vez. As sequências de ação, mesmo em sua versão editada, são extraordinárias. Woo encena tiroteios com uma precisão coreográfica inédita para o público americano no cinema convencional até então. A sequência climática no armazém é uma aula magistral de caos controlado, múltiplos combatentes, geografia complexa, riscos crescentes, tudo emendado com ritmo e dinamismo que culminam em um desfecho genuinamente satisfatório. A câmera lenta é utilizada não apenas como efeito estilístico, mas para enfatizar as consequências, para que o público sinta o peso de cada golpe, cada tiro, cada momento de violência. As pombas brancas, o motivo característico de Woo, fazem sua aparição esperada. Há um belo absurdo na maneira como elas se materializam em momentos de confronto, símbolos de uma paz frágil sendo destruída pela violência inevitável. Se você nunca viu um filme de Woo antes, pode achá-las intrigantes. Se você é fã, as reconhecerá como uma espécie de pontuação visual, um lembrete de que mesmo em meio à carnificina, algo puro está se perdendo. O cenário de Nova Orleans é usado de forma eficaz. A arquitetura singular da cidade, seus armazéns, seus pântanos, suas ruas extensas, confere à ação um senso de lugar que a distingue dos cenários urbanos genéricos de muitos filmes contemporâneos. Há uma sequência de Mardi Gras que captura lindamente a energia caótica da cidade, e o terço final do filme faz um uso particularmente forte dos ambientes industriais à beira-mar. O que Woo não consegue superar completamente, no entanto, é o roteiro. O roteiro, creditado a Chuck Pfarrer, é competente, mas convencional. Os diálogos raramente são memoráveis. Os personagens secundários são superficiais, e a subtrama romântica entre Chance e Natasha é, na melhor das hipóteses, superficial. Woo é um diretor que, em seus melhores momentos, investe seus filmes de gênero com um peso emocional genuíno. Os relacionamentos em O Assassino e Fervura Máxima parecem reais e genuínos. Aqui, as conexões humanas são muito pouco desenvolvidas para gerar o mesmo sentimento. A ação é espetacular, mas os momentos tranquilos não têm o mesmo impacto. Seria fácil descartar Alvo Difícil como puro entretenimento pipoca, e certamente funciona nesse nível sem qualquer dificuldade. Mas há um subtexto social subjacente que vale a pena reconhecer. A escolha das vítimas pelos vilões, veteranos sem teto, homens que serviram ao seu país e foram abandonados por ele, sobrevivendo à margem de uma sociedade que os esqueceu, confere ao filme uma tênue, porém genuína indignação moral. O próprio Chance é um andarilho, um homem à margem do sistema, e sua decisão de se levantar e lutar em nome daqueles que os poderosos consideram descartáveis carrega uma sutil ressonância temática. Este não é um filme que se alonga em sua mensagem ou se detém em lições de moral, mas a escolha de fazer dos veteranos as vítimas, de fundamentar a trama em um comentário sobre como os Estados Unidos tratam seus cidadãos mais vulneráveis, foi deliberada e confere à história peso moral suficiente para elevá-la acima do puro escapismo. Alvo Difícil foi um sucesso comercial moderado em seu lançamento em agosto de 1993.
arrecadou cerca de 32 milhões de dólares nos Estados Unidos, contra um orçamento de produção de aproximadamente 15 milhões, tornando-se um resultado lucrativo, ainda que não um grande sucesso de bilheteria, para a Universal Pictures. As críticas na época foram mistas. Os críticos reconheceram o talento visual de Woo, mas acharam a história fraca, enquanto os fãs de ação, em sua maioria, o abraçaram como exatamente o que prometia ser. Nos anos seguintes, o filme cresceu consideravelmente em reputação, particularmente entre os cinéfilos interessados na obra de John Woo. Agora, é amplamente reconhecido como um documento significativo de um grande cineasta navegando por um novo sistema, imperfeito, comprometido em alguns pontos, e ainda assim, inegavelmente, a obra de um artista genuíno. Para os fãs de Van Damme, continua sendo um de seus filmes definitivos, aquele que talvez melhor o capture na interseção entre pura fisicalidade e carisma na tela. Woo continuaria a fazer Broken Arrow e Face/Off em Hollywood, filmes que lhe deram mais liberdade criativa e são, segundo a maioria das opiniões, expressões mais completas de sua visão no contexto americano. Mas Alvo Difícil foi a porta que se abriu, e continua sendo um filme genuinamente divertido e historicamente interessante que merece mais respeito do que às vezes recebe. Existem muitas diretoras que permanecem desconhecidas nos bastidores do cinema de baixo orçamento, tanto de gênero quanto de exploração. Os cinéfilos que gostaram da comédia de terror adolescente Body Chemistry, 1990, de Christine Peterson, ficarão de olho em A Dura Verdade, um thriller de ação estrelado por Eric Roberts, Lysette Anthony e Michael Rooker, de Henry, Retrato de um Assassino em Série, 1990. Há poucas surpresas nesta obra previsível, mas ela é conduzida com muita energia. A história é um drama complexo e cheio de reviravoltas envolvendo 3 personagens. Mantz, Rooker, é um policial violento que é seduzido por sua amante Lisa, Anthony, secretária de um político corrupto, e acaba se envolvendo em um crime perfeito. Mantz então busca a ajuda do mestre ladrão, Chandler Cesar Roberts, um médico respeitável durante o dia. Cada personagem tem uma vida secreta e ligações obscuras com o submundo do crime, ligações que eventualmente criam complicações difíceis. Pior ainda, o desejo por dinheiro e sexo embaralha todas as alianças, enquanto Lisa se equilibra entre seus 2 cúmplices. Pansy, Marianne Jean-Baptiste, é uma mulher ativa e agressivamente infeliz. Ela acorda todos os dias gritando, ansiosa e pronta para descarregar suas queixas em todos ao seu redor. Seu marido, David Weber, seu filho de 22 anos que ainda mora com eles, Twain Barrett, mas também qualquer pessoa que esteja por perto. Nós a vemos sendo grosseira com pessoas em supermercados, pessoas em estacionamentos, um funcionário de uma loja de móveis, um casal em um momento de intimidade na tal loja de móveis, e outros. Sua irmã alegre, Chantelle Michelle Austin, é cabeleireira solteira e tem 2 filhas adultas. Há anos que Chantelle tenta ajudar Pansy a superar a raiva e a depressão, o que tem se mostrado uma tarefa cada vez mais difícil. Onde se encaixa Alvo Difícil na avaliação final? Não é um filme perfeito. O roteiro é funcional em vez de inspirado, os elementos românticos são pouco desenvolvidos e, em alguns momentos, é possível sentir o compromisso entre os instintos de Woo e as exigências do estúdio. Mas também é um filme que entrega exatamente o que promete com tremenda habilidade e energia. Ainda é uma cena perturbadora e visceral que prepara o espectador para um filme de ação emocionante e repleto de violência. Infelizmente, não é bem o caso, porque depois dessa ótima abertura, o filme fica um pouco mais monótono e se concentra mais no triângulo amoroso entre Rooker, Roberts e Anthony, enquanto planejam um assalto ao chefe de Lisa, Anthony.
Há algumas cenas de sexo quase explícitas, o que nos dá bastante nudez, o que é sempre um ponto positivo. Mas também temos um tiroteio e algumas perseguições. Nada chega aos pés da cena de abertura, mas os personagens são pelo menos interessantes, já que nenhum deles é uma pessoa boa. Todos só pensam em si mesmos, e nunca temos certeza em quem confiar. Eric Roberts quase rouba a cena, já que não interpreta um vilão propriamente dito, mas sim um personagem um pouco mais complexo, cujos planos nunca sabemos. Rooker está perfeito no papel de Jonah, o policial ranzinza e cínico que busca ganhar dinheiro e se livrar de tudo. A personagem de Lysette Anthony, Lisa, basicamente dorme com todo mundo e não é confiável. O ritmo é realmente lento em alguns momentos, e há cenas de amor demais que acabam ficando constrangedoras depois de um tempo. Será que não dá para acelerar as coisas e começar a explodir alguma coisa, por favor? A trilha sonora, com saxofone sensual e trompete abafado, ajuda a criar a atmosfera sórdida e sexy do filme, o que funciona bem. A dura verdade termina da única maneira possível para os personagens. Todos recebem o que merecem, mas talvez não o que desejavam. As atuações são em geral sólidas, com Roberts especialmente memorável e Rooker e Anthony aparecendo nus com frequência. Devo mencionar também que o filme tem um capitão de polícia que grita e está farto das palhaçadas de Rooker, etc., o que nos rende algumas risadas. No geral, a dura verdade tem algumas cenas de ação decentes, especialmente no início, e Eric Roberts melhora qualquer coisa, mas não é particularmente emocionante. E como os personagens não são muito cativantes, é difícil torcer por eles. Ainda assim, é o tipo de filme que raramente vemos hoje em dia, então vale a pena conferir pelo menos uma vez. As sequências de ação são excepcionais. Lance Henriksen oferece uma das melhores performances de vilão dos anos 90. Jean-Claude Van Damme nunca esteve tão bem apresentado como um astro de ação puramente físico. E John Woo, mesmo em uma estreia contida e com algumas limitações, demonstra por que era considerado um dos cineastas mais empolgantes do planeta. Se você ama cinema de ação, ama mesmo, com apreço pela técnica, pela coreografia e pela arte de criar uma sequência que acelera o coração, Alvo Difícil é um filme essencial. É um filme que conquista sua reputação não por pretensão, mas pela execução honesta, entusiasmada e muitas vezes brilhante daquilo que se propôs a fazer. E 30 anos depois, isso conta muito. Esta foi a análise completa de Alvo Difícil, de 1993. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei, inscreva-se para mais análises detalhadas de filmes de ação e deixe um comentário. Qual é o seu filme favorito de John Woo e em que posição Alvo Difícil você o classifica? Até a próxima! O que acontece quando você pega um dos diretores de ação mais estilosos da história do cinema de Hong Kong, entrega a ele sua primeira produção em Hollywood, dá a ele Jean-Claude Van Damme, no auge absoluto de sua popularidade, e o deixa solto nas ruas quentes de Nova Orleans? A resposta, meus amigos, é Alvo Difícil. Um filme de ação de 1993 que permanece como uma das estreias de Hollywood mais visualmente explosivas, gloriosamente exageradas e genuinamente fascinantes já vistas nas telas. Hoje, vamos mergulhar fundo neste filme, a história por trás dele, o que ele acerta, o que ele erra e por que, mais de 30 anos depois, ele ainda merece ser discutido. Para entender Alvo Difícil, você primeiro precisa entender o momento em que foi feito. O início dos anos 90 foi uma era de ouro para o filme de ação em Hollywood. Os estúdios estavam produzindo filmes grandiosos, musculosos e descaradamente barulhentos, construídos em torno de atores carismáticos e com grande presença física. Jean-Claude Van Damme
Já havia se estabelecido como uma força legítima nas bilheterias, com filmes como O Grande Dragão Branco, Kickboxer e Soldado Universal. Ele estava no auge de sua carreira. Mas a verdadeira história por trás de Alvo Difícil não é apenas sobre Van Damme, é sobre o homem contratado para dirigi-lo. John Woo passou a década anterior se tornando indiscutivelmente o cineasta de ação mais celebrado do planeta por meio de seu trabalho em Hong Kong. Filmes como Um Amanhã Melhor, O Assassino e Fervura Máxima lhe renderam um público fiel no Ocidente e uma reputação por criar sequências de ação de uma beleza quase balética. Seu estilo era imediatamente reconhecível: câmera lenta, pistoleiros empunhando duas armas, pombas brancas voando em meio ao caos, um profundo romantismo operístico entrelaçado até mesmo nas cenas mais explosivas. Hollywood bateu à sua porta e Alvo Difícil se tornou o veículo para sua estreia americana. A produção não foi isenta de complicações. Woo entrou em conflito com o estúdio sobre o nível de violência do filme. A MPAA classificou a versão original como NC-17, o que foi um desastre comercial para um lançamento de ação convencional. Foi necessário um corte significativo para adequar o filme à classificação indicativa R. E segundo o próprio Woo, a versão que chegou aos cinemas não era exatamente o filme que ele havia imaginado. Essa tensão nos bastidores é algo que vale a pena ter em mente ao assistir ao filme, pois é quase possível senti-la em certas sequências. Momentos de puro e desenfreado gênio de Woo, que parecem lutar contra uma estrutura hollywoodiana mais convencional. A história em si é enxuta e funcional, talvez mais funcional do que inspirada. Van Damme interpreta Chance Boudreaux, um marinheiro mercante cajun à deriva que se encontra em Nova Orleans sem trabalho ou rumo. Ele encontra uma jovem chamada Natasha Binder, interpretada por Yancy Butler, que chegou à cidade em busca de seu pai, um veterano sem teto desaparecido. Enquanto Chance a ajuda na busca, eles descobrem algo profundamente sinistro: uma operação secreta comandada por um vilão implacável chamado Emile Fouchon, interpretado com elegância gélida por Lance Henriksen, e seu parceiro mercenário, Pick Van Cleef, interpretado por Arnold Vosloo. Fouchon dirige um clube de caça, mas o que seus clientes ricos caçam não são animais. Eles pagam somas enormes de dinheiro para caçar veteranos sem teto como presas humanas, rastreando-os pelas ruas e armazéns da cidade por esporte. O conceito é emprestado do conto clássico de Richard Connell, The Most Dangerous Game, que serviu de base para dezenas de filmes ao longo das décadas. Alvo Difícil não pretende oferecer nenhuma grande reinvenção dessa premissa. Ele a usa como um trampolim, um motor moral para fazer a ação acontecer e dar à Chance um motivo para ir à guerra. Uma vez que a mecânica da trama se encaixa, o filme essencialmente se torna uma contagem regressiva para Van Damme desencadear uma carnificina absoluta sobre os vilões, e nesse aspecto ele cumpre com um tremendo entusiasmo. Vamos falar sobre Van Damme, porque sua atuação aqui é genuinamente uma das mais charmosas e subestimadas de sua carreira. Ele interpreta Chance Boudreaux como uma figura quieta e lacônica, um homem de poucas palavras, mas de extraordinária capacidade. Há um calor no personagem que Van Damme transmite através de sua presença física, em vez de diálogos, e seu sotaque cajun, embora certamente teatral, adiciona um sabor distinto ao papel que diferencia o personagem de suas personas habituais na tela. Fisicamente, Van Damme está em uma forma extraordinária neste filme, e a câmera de Woo claramente o adora. Há momentos, um chute giratório em câmera lenta, uma sequência em que ele derruba uma cascavel no ar com o punho nu, seus chutes giratórios executados com uma precisão quase sobrenatural, em que você se lembra exatamente por que esse homem foi uma grande estrela. Woo trata a fisicalidade de Van Damme, as lutas corpo a corpo,
As sequências de perseguição de moto e o confronto climático no armazém são todos construídos em torno da exibição de Van Damme em sua forma mais letal e acrobática. E embora o personagem de Chance Boudreaux não seja uma figura profundamente desenvolvida, não assista a este filme em busca de profundidade psicológica. Van Damme o torna cativante e fácil de assistir a cada minuto em que está em cena. Se Van Damme é o coração do filme, Lance Henriksen é a sua espinha dorsal. Sua interpretação de Emile Fauchon é uma das grandes performances de vilão subestimadas do cinema de ação dos anos 90. Henriksen interpreta Fauchon não como um louco delirante e teatral, mas como algo muito mais perturbador, um homem de gosto refinado e total vazio moral. Ele fala baixo, ele se veste bem, ele é educado a ponto de ser frio, e por baixo dessa civilidade há um desprezo absoluto pela vida humana que Henriksen comunica com os menores gestos e o sorriso mais perigoso. Há uma cena no início do filme em que Fauchon executa um cliente que não conseguiu matar sua presa de forma limpa. A maneira como Henriksen interpreta as falas nessa cena, comedida, quase arrependida, totalmente impiedosa, estabelece o personagem como genuinamente ameaçador de uma forma que muitos vilões de filmes de ação simplesmente não conseguem. Ele é o raro antagonista que parece uma ameaça real em vez de um obstáculo narrativo, e suas cenas têm uma tensão que eleva todo o filme. Arnold Vosloo, como seu parceiro Van Cleef, traz uma energia diferente, mais ameaça física, mais volatilidade, e os dois funcionam bem juntos como uma dupla complementar de predadores. O elenco de apoio de caçadores contratados e associados corruptos é funcional, ainda que não particularmente memorável, mas o filme é sábio o suficiente para manter o foco em Henriksen como a principal fonte de perigo e terror. É aqui que Alvo Difícil se torna genuinamente fascinante como filme para analisar, porque a marca de John Woo está absolutamente em toda parte, e ainda assim, o filme também mostra o atrito entre sua visão e o sistema de Hollywood no qual ele estava entrando pela primeira vez. As sequências de ação, mesmo em sua versão editada, são extraordinárias. Woo encena tiroteios com uma precisão coreográfica inédita para o público americano no cinema convencional até então. A sequência climática no armazém é uma aula magistral de caos controlado, múltiplos combatentes, geografia complexa, riscos crescentes, tudo emendado com ritmo e dinamismo que culminam em um desfecho genuinamente satisfatório. A câmera lenta é utilizada não apenas como efeito estilístico, mas para enfatizar as consequências, para que o público sinta o peso de cada golpe, cada tiro, cada momento de violência. As pombas brancas, o motivo característico de Woo, fazem sua aparição esperada. Há um belo absurdo na maneira como elas se materializam em momentos de confronto, símbolos de uma paz frágil sendo destruída pela violência inevitável. Se você nunca viu um filme de Woo antes, pode achá-las intrigantes. Se você é fã, as reconhecerá como uma espécie de pontuação visual, um lembrete de que mesmo em meio à carnificina, algo puro está se perdendo. O cenário de Nova Orleans é usado de forma eficaz. A arquitetura singular da cidade, seus armazéns, seus pântanos, suas ruas extensas, confere à ação um senso de lugar que a distingue dos cenários urbanos genéricos de muitos filmes contemporâneos. Há uma sequência de Mardi Gras que captura lindamente a energia caótica da cidade, e o terço final do filme faz um uso particularmente forte dos ambientes industriais à beira-mar. O que Woo não consegue superar completamente, no entanto, é o roteiro. O roteiro, creditado a Chuck Pfarrer, é competente, mas convencional. Os diálogos raramente são memoráveis. Os personagens secundários são superficiais. E a subtrama romântica entre Chance e Natasha é, na melhor das hipóteses, superficial.
Woo é um diretor que, em seus melhores momentos, investe seus filmes de gênero com um peso emocional genuíno. Os relacionamentos em O Assassino e Fervura Máxima parecem reais e genuínos. Aqui, as conexões humanas são muito pouco desenvolvidas para gerar o mesmo sentimento. A ação é espetacular, mas os momentos tranquilos não têm o mesmo impacto. Seria fácil descartar Alvo Difícil como puro entretenimento pipoca, e certamente funciona nesse nível sem qualquer dificuldade. Mas há um subtexto social subjacente que vale a pena reconhecer. A escolha das vítimas pelos vilões, veteranos sem teto, homens que serviram ao seu país e foram abandonados por ele, sobrevivendo à margem de uma sociedade que os esqueceu, confere ao filme uma tênue, porém genuína indignação moral. O próprio Chance é um andarilho, um homem à margem do sistema, e sua decisão de se levantar e lutar em nome daqueles que os poderosos consideram descartáveis carrega uma sutil ressonância temática. Este não é um filme que se alonga em sua mensagem ou se detém em lições de moral, mas a escolha de fazer dos veteranos as vítimas, de fundamentar a trama em um comentário sobre como os Estados Unidos tratam seus cidadãos mais vulneráveis, foi deliberada e confere à história peso moral suficiente para elevá-la acima do puro escapismo. Alvo Difícil foi um sucesso comercial moderado em seu lançamento em agosto de 1993. Arrecadou cerca de 32 milhões de dólares nos Estados Unidos, contra um orçamento de produção de aproximadamente 15 milhões, tornando-se um resultado lucrativo, ainda que não um grande sucesso de bilheteria, para a Universal Pictures. As críticas na época foram mistas. Os críticos reconheceram o talento visual de Woo, mas acharam a história fraca, enquanto os fãs de ação, em sua maioria, o abraçaram como exatamente o que prometia ser. Nos anos seguintes, o filme cresceu consideravelmente em reputação, particularmente entre os cinéfilos interessados na obra de John Woo. Agora, é amplamente reconhecido como um documento significativo de um grande cineasta navegando por um novo sistema, imperfeito, comprometido em alguns pontos, e ainda assim, inegavelmente, a obra de um artista genuíno. Para os fãs de Van Damme, continua sendo um de seus filmes definitivos, aquele que talvez melhor o capture na interseção entre pura fisicalidade e carisma na tela. Woo continuaria a fazer Broken Arrow e Face/Off em Hollywood, filmes que lhe deram mais liberdade criativa e são, segundo a maioria das opiniões, expressões mais completas de sua visão no contexto americano. Mas Alvo Difícil foi a porta que se abriu, e continua sendo um filme genuinamente divertido e historicamente interessante que merece mais respeito do que às vezes recebe. Existem muitas diretoras que permanecem desconhecidas nos bastidores do cinema de baixo orçamento, tanto de gênero quanto de exploração. Os cinéfilos que gostaram da comédia de terror adolescente Body Chemistry, 1990, de Christine Peterson, ficarão de olho em A Dura Verdade, um thriller de ação estrelado por Eric Roberts, Lysette Anthony e Michael Rooker, de Henry, Retrato de um Assassino em Série, 1990. Há poucas surpresas nesta obra previsível, mas ela é conduzida com muita energia. A história é um drama complexo e cheio de reviravoltas envolvendo 3 personagens. Mance, Rooker, é um policial violento que é seduzido por sua amante Lisa, Anthony, secretária de um político corrupto, e acaba se envolvendo em um crime perfeito. Mance então busca a ajuda do mestre ladrão, Chandler Cesar Roberts, um médico respeitável durante o dia. Cada personagem tem uma vida secreta e ligações obscuras com o submundo do crime, ligações que eventualmente criam complicações difíceis. Pior ainda, o desejo por dinheiro e sexo embaralha todas as alianças, enquanto Lisa se equilibra entre seus 2 cúmplices.
Pansy, Marianne Jean-Baptiste, é uma mulher ativa e agressivamente infeliz. Ela acorda todos os dias gritando, ansiosa e pronta para descarregar suas queixas em todos ao seu redor. Seu marido, David Weber, seu filho de 22 anos que ainda mora com eles, Twain Barrett, mas também qualquer pessoa que esteja por perto. Nós a vemos sendo grosseira com pessoas em supermercados, pessoas em estacionamentos, um funcionário de uma loja de móveis, um casal em um momento de intimidade na tal loja de móveis, e outros. Sua irmã alegre, Chantelle Michelle Austin, é cabeleireira solteira e tem 2 filhas adultas. Há anos que Chantelle tenta ajudar Pansy a superar a raiva e a depressão, o que tem se mostrado uma tarefa cada vez mais difícil. Onde se encaixa Alvo Difícil na avaliação final? Não é um filme perfeito. O roteiro é funcional em vez de inspirado, os elementos românticos são pouco desenvolvidos e, em alguns momentos, é possível sentir o compromisso entre os instintos de Woo e as exigências do estúdio. Mas também é um filme que entrega exatamente o que promete com tremenda habilidade e energia. Ainda é uma cena perturbadora e visceral que prepara o espectador para um filme de ação emocionante e repleto de violência. Infelizmente, não é bem o caso, porque depois dessa ótima abertura, o filme fica um pouco mais monótono e se concentra mais no triângulo amoroso entre Rooker, Roberts e Anthony, enquanto planejam um assalto ao chefe de Lisa, Anthony. Há algumas cenas de sexo quase explícitas, o que nos dá bastante nudez, o que é sempre um ponto positivo. Mas também temos um tiroteio e algumas perseguições. Nada chega aos pés da cena de abertura, mas os personagens são pelo menos interessantes, já que nenhum deles é uma pessoa boa. Todos só pensam em si mesmos, e nunca temos certeza em quem confiar. Eric Roberts quase rouba a cena, já que não interpreta um vilão propriamente dito, mas sim um personagem um pouco mais complexo, cujos planos nunca sabemos. Rooker está perfeito no papel de Jonah, o policial ranzinza e cínico que busca ganhar dinheiro e se livrar de tudo. A personagem de Lisette Anthony, Lisa, basicamente dorme com todo mundo e não é confiável. O ritmo é realmente lento em alguns momentos, e há cenas de amor demais que acabam ficando constrangedoras depois de um tempo. Será que não dá para acelerar as coisas e começar a explodir alguma coisa, por favor? A trilha sonora, com saxofone sensual e trompete abafado, ajuda a criar a atmosfera sórdida e sexy do filme, o que funciona bem. A dura verdade termina da única maneira possível para os personagens. Todos recebem o que merecem, mas talvez não o que desejavam. As atuações são em geral sólidas, com Roberts especialmente memorável e Rooker e Anthony aparecendo nus com frequência. Devo mencionar também que o filme tem um capitão de polícia que grita e está farto das palhaçadas de Rooker, etc., o que nos rende algumas risadas. No geral, a dura verdade tem algumas cenas de ação decentes, especialmente no início, e Eric Roberts melhora qualquer coisa, mas não é particularmente emocionante. E como os personagens não são muito cativantes, é difícil torcer por eles. Ainda assim, é o tipo de filme que raramente vemos hoje em dia, então vale a pena conferir pelo menos uma vez. As sequências de ação são excepcionais. Lance Henriksen oferece uma das melhores performances de vilão dos anos 90. Jean-Claude Van Damme nunca esteve tão bem apresentado como um astro de ação puramente físico. E John Woo, mesmo em uma estreia contida e com algumas limitações, demonstra por que era considerado um dos cineastas mais empolgantes do planeta. Se você ama cinema de ação, ama mesmo, com apreço pela técnica, pela coreografia e pela arte de criar uma sequência que acelera o coração, Alvo Difícil é um filme essencial. É um filme que conquista sua reputação não por pretensão, mas pela execução honesta, entusiasmada e muitas vezes brilhante daquilo que se propôs a fazer.
E 30 anos depois, isso conta muito. Esta foi a análise completa de Alvo Difícil, de 1993. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei, inscreva-se para mais análises detalhadas de filmes de ação e deixe um comentário. Qual é o seu filme favorito de John Woo e em que posição Alvo Difícil você o classifica? Até a próxima! Henriksen interpreta as falas nessa cena comedida, quase arrependida, totalmente impiedosa. Estabelece o personagem como genuinamente ameaçador de uma forma que muitos vilões de filmes de ação simplesmente não conseguem. Ele é o raro antagonista que parece uma ameaça real em vez de um obstáculo narrativo, e suas cenas têm uma tensão que eleva todo o filme. Arnold Vosloo, como seu parceiro Van Cleef, traz uma energia diferente, mais ameaça física, mais volatilidade, e os dois funcionam bem juntos como uma dupla complementar de predadores. O elenco de apoio de caçadores contratados e associados corruptos é funcional, ainda que não particularmente memorável, mas o filme é sábio o suficiente para manter o foco em Henriksen como a principal fonte de perigo e terror. É aqui que Alvo Difícil se torna genuinamente fascinante como filme para analisar, porque a marca de John Woo está absolutamente em toda parte, e ainda assim, o filme também mostra o atrito entre sua visão e o sistema de Hollywood no qual ele estava entrando pela primeira vez. As sequências de ação, mesmo em sua versão editada, são extraordinárias. Woo encena tiroteios com uma precisão coreográfica inédita para o público americano no cinema convencional até então. A sequência climática no armazém é uma aula magistral de caos controlado, múltiplos combatentes, geografia complexa, riscos crescentes, tudo emendado com ritmo e dinamismo que culminam em um desfecho genuinamente satisfatório. A câmera lenta é utilizada não apenas como efeito estilístico, mas para enfatizar as consequências, para que o público sinta o peso de cada golpe, cada tiro, cada momento de violência. As pombas brancas, o motivo característico de Woo, fazem sua aparição esperada. Há um belo absurdo na maneira como elas se materializam em momentos de confronto, símbolos de uma paz frágil sendo destruída pela violência inevitável. Se você nunca viu um filme de Woo antes, pode achá-las intrigantes. Se você é fã, as reconhecerá como uma espécie de pontuação visual, um lembrete de que mesmo em meio à carnificina, algo puro está se perdendo. O cenário de Nova Orleans é usado de forma eficaz. A arquitetura singular da cidade, seus armazéns, seus pântanos, suas ruas extensas, confere à ação um senso de lugar que a distingue dos cenários urbanos genéricos de muitos filmes contemporâneos. Há uma sequência de Mardi Gras que captura lindamente a energia caótica da cidade, e o terço final do filme faz um uso particularmente forte dos ambientes industriais à beira-mar. O que Woo não consegue superar completamente, no entanto, é o roteiro. O roteiro, creditado a Chuck Pfarrer, é competente, mas convencional. Os diálogos raramente são memoráveis. Os personagens secundários são superficiais, e a subtrama romântica entre Chance e Natasha é, na melhor das hipóteses, superficial. Woo é um diretor que, em seus melhores momentos, investe seus filmes de gênero com um peso emocional genuíno. Os relacionamentos em O Assassino e Fervura Máxima parecem reais e genuínos. Aqui, as conexões humanas são muito pouco desenvolvidas para gerar o mesmo sentimento. A ação é espetacular, mas os momentos tranquilos não têm o mesmo impacto. Seria fácil descartar Alvo Difícil como puro entretenimento pipoca, e certamente funciona nesse nível sem qualquer dificuldade. Mas há um subtexto social subjacente que vale a pena reconhecer. A escolha das vítimas pelos vilões, veteranos sem teto, homens que serviram ao seu país e foram abandonados por ele, sobrevivendo à margem de uma sociedade que os esqueceu,
confere ao filme uma tênue, porém genuína indignação moral. O próprio Chance é um andarilho, um homem à margem do sistema, e sua decisão de se levantar e lutar em nome daqueles que os poderosos consideram descartáveis carrega uma sutil ressonância temática. Este não é um filme que se alonga em sua mensagem ou se detém em lições de moral, mas a escolha de fazer dos veteranos as vítimas, de fundamentar a trama em um comentário sobre como os Estados Unidos tratam seus cidadãos mais vulneráveis, foi deliberada e confere à história peso moral suficiente para elevá-la acima do puro escapismo. Alvo. Difícil foi um sucesso comercial moderado em seu lançamento em agosto de 1993. Arrecadou cerca de 32 milhões de dólares nos Estados Unidos, contra um orçamento de produção de aproximadamente 15 milhões, tornando-se um resultado lucrativo, ainda que não um grande sucesso de bilheteria, para a Universal Pictures. As críticas na época foram mistas. Os críticos reconheceram o talento visual de Woo, mas acharam a história fraca, enquanto os fãs de ação, em sua maioria, o abraçaram como exatamente o que prometia ser. Nos anos seguintes, o filme cresceu consideravelmente em reputação, particularmente entre os cinéfilos interessados na obra de John Woo. Agora, é amplamente reconhecido como um documento significativo de um grande cineasta navegando por um novo sistema, imperfeito, comprometido em alguns pontos, e ainda assim, inegavelmente, a obra de um artista genuíno. Para os fãs de Van Damme, continua sendo um de seus filmes definitivos, aquele que talvez melhor o capture na interseção entre pura fisicalidade e carisma na tela. Woo continuaria a fazer Broken Arrow e Face/Off em Hollywood, filmes que lhe deram mais liberdade criativa e são, segundo a maioria das opiniões, expressões mais completas de sua visão no contexto americano. Mas Alvo Difícil foi a porta que se abriu, e continua sendo um filme genuinamente divertido e historicamente interessante que merece mais respeito do que às vezes recebe. Existem muitas diretoras que permanecem desconhecidas nos bastidores do cinema de baixo orçamento, tanto de gênero quanto de exploração. Os cinéfilos que gostaram da comédia de terror adolescente Body Chemistry, 1990, de Christine Peterson, ficarão de olho em A Dura Verdade, um thriller de ação estrelado por Eric Roberts, Lysette Anthony e Michael Rooker, de Henry, Retrato de um Assassino em Série, 1990. Há poucas surpresas nesta obra previsível, mas ela é conduzida com muita energia. A história é um drama complexo e cheio de reviravoltas envolvendo 3 personagens. Mantz, Rooker, é um policial violento que é seduzido por sua amante Lisa, Anthony, secretária de um político corrupto, e acaba se envolvendo em um crime perfeito. Mantz então busca a ajuda do mestre ladrão, Chandler Cesar Roberts, um médico respeitável durante o dia. Cada personagem tem uma vida secreta e ligações obscuras com o submundo do crime, ligações que eventualmente criam complicações difíceis. Pior ainda, o desejo por dinheiro e sexo embaralha todas as alianças, enquanto Lisa se equilibra entre seus 2 cúmplices. Pansy, Marianne Jean-Baptiste, é uma mulher ativa e agressivamente infeliz. Ela acorda todos os dias gritando, ansiosa e pronta para descarregar suas queixas em todos ao seu redor. Seu marido, David Weber, seu filho de 22 anos que ainda mora com eles, Twain Barrett, mas também qualquer pessoa que esteja por perto. Nós a vemos sendo grosseira com pessoas em supermercados, pessoas em estacionamentos, um funcionário de uma loja de móveis, um casal em um momento de intimidade na tal loja de móveis, e outros. Sua irmã alegre, Chantelle Michelle Austin, é cabeleireira solteira e tem 2 filhas adultas. Há anos que Chantelle tenta ajudar Pansy a superar a raiva e a depressão,
o que tem se mostrado uma tarefa cada vez mais difícil. Onde se encaixa Alvo Difícil na avaliação final? Não é um filme perfeito. O roteiro é funcional em vez de inspirado, os elementos românticos são pouco desenvolvidos e, em alguns momentos, é possível sentir o compromisso entre os instintos de Woo e as exigências do estúdio. Mas também é um filme que entrega exatamente o que promete com tremenda habilidade e energia. Ainda é uma cena perturbadora e visceral que prepara o espectador para um filme de ação emocionante e repleto de violência. Infelizmente, não é bem o caso, porque depois dessa ótima abertura, o filme fica um pouco mais monótono e se concentra mais no triângulo amoroso entre Rooker, Roberts e Anthony, enquanto planejam um assalto ao chefe de Lisa, Anthony. Há algumas cenas de sexo quase explícitas, o que nos dá bastante nudez, o que é sempre um ponto positivo. Mas também temos um tiroteio e algumas perseguições. Nada chega aos pés da cena de abertura, mas os personagens são pelo menos interessantes, já que nenhum deles é uma pessoa boa. Todos só pensam em si mesmos, e nunca temos certeza em quem confiar. Eric Roberts quase rouba a cena, já que não interpreta um vilão propriamente dito, mas sim um personagem um pouco mais complexo, cujos planos nunca sabemos. Rooker está perfeito no papel de Jonah, o policial ranzinza e cínico que busca ganhar dinheiro e se livrar de tudo. A personagem de Lisette Anthony, Lisa, basicamente dorme com todo mundo e não é confiável. O ritmo é realmente lento em alguns momentos, e há cenas de amor demais que acabam ficando constrangedoras depois de um tempo. Será que não dá para acelerar as coisas e começar a explodir alguma coisa, por favor? A trilha sonora, com saxofone sensual e trompete abafado, ajuda a criar a atmosfera sórdida e sexy do filme, o que funciona bem. A dura verdade termina da única maneira possível para os personagens. Todos recebem o que merecem, mas talvez não o que desejavam. As atuações são em geral sólidas, com Roberts especialmente memorável e Rooker e Anthony aparecendo nus com frequência. Devo mencionar também que o filme tem um capitão de polícia que grita e está farto das palhaçadas de Rooker, etc., o que nos rende algumas risadas. No geral, a dura verdade tem algumas cenas de ação decentes, especialmente no início, e Eric Roberts melhora qualquer coisa, mas não é particularmente emocionante. E como os personagens não são muito cativantes, é difícil torcer por eles. Ainda assim, é o tipo de filme que raramente vemos hoje em dia, então vale a pena conferir pelo menos uma vez. As sequências de ação são excepcionais. Lance Henriksen oferece uma das melhores performances de vilão dos anos 90. Jean-Claude Van Damme nunca esteve tão bem apresentado como um astro de ação puramente físico. E John Woo, mesmo em uma estreia contida e com algumas limitações, demonstra por que era considerado um dos cineastas mais empolgantes do planeta. Se você ama cinema de ação, ama mesmo, com apreço pela técnica, pela coreografia e pela arte de criar uma sequência que acelera o coração, Alvo Difícil é um filme essencial. É um filme que conquista sua reputação não por pretensão, mas pela execução honesta, entusiasmada e muitas vezes brilhante daquilo que se propôs a fazer. E 30 anos depois, isso conta muito. Esta foi a análise completa de Alvo Difícil, de 1993. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei, inscreva-se para mais análises detalhadas de filmes de ação e deixe um comentário. Qual é o seu filme favorito de John Woo e em que posição Alvo Difícil você o classifica? Até a próxima!